Sou Jair Ventura, Leonardo Borges, da Rádio Transamérica. Eu queria a sua análise do jogo, porque o Sport teve mais posse de bola, mas não criou, assim, perigo para o gol do Fernando Miguel. O Fernando Miguel efetivamente só fez 2 defesas difíceis. O que aconteceu? Muitos erros de passe, falta de objetividade, o Sport não fez um bom jogo. Olha, nós tivemos uma semana de treino muito boa. Eu falei isso antes de iniciar a partida, para a gente espelhar a nossa semana de treino que nós fizemos nessa partida. Mas isso não aconteceu. Eu acho que, por vezes, né, não são tantas vezes, até porque a gente já teria falado que isso vai acontecer. Foi até na véspera, na minha coletiva, eu falei que como a semana tinha sido boa, apesar de alguns jogadores que estavam voltando, no caso do próprio Jonathan, que a gente acabou tirando ele no intervalo, porque ele sentiu uma dor no último jogo, o Marquinhos, que foi afastado por uma situação pessoal para resolver, alguns atletas voltando, o Bárcia voltando, o Patrick voltando também. Mas agora não adianta a gente falar de erro técnico, falar do que aconteceu, a gente sabe da dificuldade do campeonato, a gente sabe dessa situação de obrigação de vencer em casa, e a gente encarou esse jogo com essa obrigação, e a gente foi para vencer, mas não conseguimos. Agora é a gente sentar com mais calma, analisar o nosso jogo, ver o que foi de errado, para a gente corrigir, para que a gente possa voltar a vencer na nossa próxima partida jogando em casa. Jair Ventura, o Wellington Araújo da Rádio Clube. O Sport errou exageradamente muitos passes hoje. Além desse defeito, o que você visualizou é que o Sport não apresentou uma boa partida, Jair. Obrigado. Erramos demais. Erramos demais, sim. A gente não tem como esconder. Isso ficou claro. Agora é a gente corrigir os erros, corrigir o que não foi bom, e para que a gente não possa repeti-los diante do nosso próximo adversário jogando na nossa casa. Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo muito pouco inspirado de todo o grupo, né? Poucos jogadores do Sport tiveram uma atuação como estamos acostumados, pelo menos em boa parte do Campeonato Brasileiro. Como um todo, o Sport não conseguiu funcionar. Hoje foi algo atípico, na sua opinião? Algo que acontece esporadicamente em um campeonato de 38 jogos, onde alguns vão dar quase tudo errado, como foi no dia de hoje contra o Vasco? Olha, eu me coloco. Acho que não tem um ou outro atleta, todos nós. Acho que o Sport como um todo foi um jogo abaixo do que a gente vinha realizando. Isso foi notório, foi isso que aconteceu, sim. Fizemos um jogo abaixo do nosso esperado, abaixo do que nós treinamos durante a semana, e que não possa mais repetir, né? A gente sabe que é difícil, as oscilações vão acontecer, mas como você falou, acho que foi bem abaixo do que a gente vinha apresentando, principalmente desde a minha chegada, mas agora é levantar a cabeça, temos um próximo jogo em casa, para que a gente possa voltar a vencer o quanto antes, que esse é o nosso objetivo dentro do campeonato. Boa noite, Jair. Ricardo Luiz, da Rádio CBN por aqui. O lado direito do Sport sempre foi uma válvula de escape, principalmente, né, com a força ofensiva do Patrick. E hoje ele não fez tantas jogadas de profundidade. Foi uma orientação sua ou isso acabou sendo em decorrência da partida? Obrigado. Não, a gente usa muito, potencializa o poder ofensivo desses jogadores, né, dos nossos 2 laterais. A gente tem essa dobradinha, né, quando a gente fala com os nossos pontas. A gente começou com o Jonathan ali do lado dele, e o Mugni com o Sander. Depois a gente botou o Bárcia e entramos com o Mikael, com camisa 9. Não foi orientação, foi uma situação de circunstância. Lógico que uma linha de 5, assim como nós já fizemos também, acaba dificultando um pouco o corredor, né? E a gente trabalhou bastante para jogar um pouco mais pelo corredor central, já que a gente sabia que ia ter uma linha de 5 e ia ter dificuldade para entrar pelos corredores laterais, mas o que a gente trabalhou não aconteceu dentro do jogo. Nós tivemos uma ótima semana, espelhamos o nosso adversário trabalhando numa linha de 5 e tivemos muito êxito, mas hoje no jogo é aquilo que vocês todos vêm batendo nessa mesma tecla, que foi um jogo muito atípico de todos nós aqui do Sport, desde a minha chegada.
Foi um jogo muito atípico e que isso não volte a acontecer para que a gente possa voltar a vencer sobre os nossos domínios. Boa noite, Jair. Matheus Medeiros, da RN Produtora. Analisando a situação na tabela, é lógico que todo jogo é importante, ainda mais no campeonato como a Série A. Mas depois desse resultado de hoje, o confronto contra o Atlético Goianiense se torna ainda mais fundamental, tendo em vista a complicadíssima sequência que o Sport vai ter depois do duelo com o time goiano, na qual o Leão vai enfrentar o Santos e o São Paulo, ambos fora de casa. Eu sempre falo da importância do próximo jogo ser o jogo da nossa vida, de nós pensarmos sempre passo a passo, jogo a jogo, e o nosso foco agora sim é no Atlético, é o nosso próximo adversário. A gente vai, daqui a pouco, já virar a chave e já pensar. O jogo de hoje já não volta mais, e a gente pensar no próximo adversário e que a gente possa fazer um grande jogo e voltar a vencer. Jair Ventura, boa noite. Alessandro Matias, do site eupraticoesporte.com.br. Jair, uma das principais preocupações do torcedor rubro-negro, claro, é essa luta pela permanência na primeira divisão, não poderia ser diferente, poucos pontos do Z4, mas eu me refiro à contratação, né, ou contratações. O torcedor hoje olhou para o banco de reserva juntamente com você e sentiu mais uma vez essa necessidade de peças, de novas peças, principalmente do meio para o ataque. Gostaria de saber de você, né, para o torcedor rubro-negro, o que é que você espera daqui para frente com relação a contratações? Olha, eu quando vim para o esporte, eu era sabedor da situação financeira do clube, nós sabemos da realidade financeira do clube e sabemos que toda a diretoria, que é o nosso presidente, toda a nossa diretoria queria fazer um grande investimento e trazer atletas para fortalecer a nossa equipe. Nós temos um bom elenco, né? Mas a gente precisa de reforços, como todos sabem, mas só que nós temos uma situação financeira que a gente tem que respeitar. Então, dentro dessa avaliação, dentro de uma situação financeira, o esporte não se fechou para o mercado. Eu tenho contato direto com o presidente, com toda a diretoria, e a gente vem analisando nomes, e aqueles nomes que o esporte tiver condição financeira para trazer, com certeza a gente vai buscar trazer para fortalecer ainda mais o nosso elenco.